Crise, crise e mais crise, né? Como se já não bastasse o prejuízo pro aposentado, pro pensionista. O governo tem que lidar com essa crise gigantesca instalada depois do escândalo do INSS que vazou, e agora o PDT reclama de esvaziamento do poder de Lupe na Previdência, depois do presidente Lula escolher e anunciar, né, Orengo, o nome do novo presidente do INSS depois do vazamento desse escândalo. Será que a gente vai ter mudança de ministério, de ministro? Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Carla, Sheila, bom dia a todos. Sabe, Carla, que tem um roteiro aqui, que pela nossa experiência de cobrir outras crises, é um roteiro que ele vai sendo seguido. Primeiro, esvaziamento do ministro, um constrangimento. Se o ministro não pode, nesse momento, nem indicar quem vai ser lá um subordinado, ou seja, uma diretoria que está no guarda-chuva do ministro, ele vai poder fazer o quê? Além de ficar se defendendo e criando, inclusive, esse constrangimento para o governo. A resposta dada pelo ministro até agora, lá na comissão, na Câmara, em entrevistas, né, e vai ter que dar agora no Senado na semana que vem, por enquanto, a avaliação é muito negativa internamente no governo. O ministro não tem conseguido ali se comunicar no sentido de se defender, e até naquela tentativa de empurrar essa crise para outros governos, não tem tido sucesso. Primeiro, ele foi avisado, e esse é um ponto que ele é fundamental. Foi avisado há mais de um ano do que vinha acontecendo com desvios de aposentados, e o ministro reconhece isso, diz lá que recebia pela ouvidoria reclamações, inclusive, de aposentados. A gente mesmo fez reportagens aqui apontando reclamações de pessoas que tinham desvios indevidos, sem autorização. O que foi feito de lá até agora? Bom, sindicância interna, administrativa, algo que o próprio ministro reclamou que demora, porque o governo lá, ou o INSS não é um botequim, né, que pode fazer algo muito rápido. E até a avaliação agora que a gente ouve aqui da classe política, até no botequim isso é mais rápido, né? Ou o filtro, ele é maior, aquela coisa, né? Ninguém passa lá sem pagar, ou quem está devendo tem que pagar. Agora, o que a gente vê internamente, politicamente, é que as condições do ministro, dia após dia, estão reduzindo de permanência dentro do governo, do Ministério da Previdência. Ele vem se segurando com o apoio que ele tem do PDT, partido que hoje entrega 17 votos na Câmara dos Deputados, tem 3 senadores. Então, é uma bancada que hoje não é uma bancada expressiva, mas diante de uma fragilidade, de uma dificuldade do governo, de interlocução com o Congresso Nacional, são apoios importantes, né? Agora, estão colocando na balança, né? O que é melhor nesse momento, né? O que é, do ponto de vista prático, mais vantajoso? Você ficar com o ministro que dia após dia está trazendo prejuízos à imagem do governo, ou tentar estancar essa crise e até, eventualmente, abrir mão desses 17 votos. Agora, a gente sabe que o PDT, historicamente, sempre foi muito próximo do PT. É difícil imaginar que o partido se rebele ao ponto, lá no Congresso Nacional, de realmente negar apoio em todas as votações. O governo tem muito mais problema hoje com o Centrão, com essa nova federação que reúne hoje PP e União Brasil. Só para fazer uma comparação, o PDT tem 17 votos, essa federação tem lá 109 votos. Então o problema do governo é muito maior do que o PDT. E aí tem uma questão de gestão de crise, de imagem. Não seria mais vantajoso nesse momento afastar o ministro, criar ali um comitê, uma gestão de crise mais eficiente, até com o novo presidente do INSS, que é um funcionário de carreira, já foi corregedor, foi escolhido por isso, né, e reestruturar aí o órgão. Então esse é um caminho que já está sendo avaliado internamente como o mais provável. E a gente falava desse roteiro, Carla, que é assim, começando pelo esvaziamento, e aí a gente começa a ouvir dentro do governo, ministros como o ministro o ministro Marinho, né, Luiz Marinho, do Trabalho, que lá no Dia do Trabalho ontem, na cerimônia, no evento lá com as centrais sindicais, diz que a permanência do ministro vai depender de avaliações políticas. Então já é uma defesa ali reticente, né? E até tem uma informação que o nosso repórter Tayane Mello trouxe há pouco, da possibilidade de uma reunião de Carlos Lupe com o presidente Lula. Então, esse roteiro vem sendo construído. Não é a primeira vez que o ministro se envolve
em questões delicadas, e inclusive já foi afastado no governo Dilma, justamente por suspeitas, quando teve lá suspeita de beneficiar ONGs, né, foi até, teve um momento lá que não teve mais como segurar ele no governo Dilma, quando veio a público o uso até de um jatinho, lá, uma viagem que ele teria feito num jatinho apoiado por uma ONG, acabou saindo naquilo que foi classificado na época como a faxina de Dilma Rousseff, porque além dele, outros ministros com suspeitas saíram também, e depois ele volta no novo governo do Partido dos Trabalhadores, muito em função da figura central que ele exerce hoje dentro do PDT. Agora, cada vez mais difícil a permanência de Carlos Lupe, o governo está arrastando essa crise, tanto que vai para o discurso do presidente, o presidente é obrigado a dar uma resposta e usa a manifestação do 1º de maio justamente para tentar responder a essa crise, e agora realmente é preciso tomar uma decisão. Já na semana que vem, o ministro tem mais um encontro marcado lá no Senado, o ambiente vai ser mais hostil, parlamentares já estão se preparando para constranger o ministro, né, tem menos apoio lá no Senado, então é uma situação cada vez mais delicada para o ministro Carlos Lupe. Tá. Orengo, tem alguma previsão dessa reunião? Seria hoje, nessa sexta-feira mesmo? Ao longo do fim de semana? Ao longo do fim de semana é difícil, viu? Tem uma expectativa de uma conversa ainda hoje, né? E se isso acontecer, realmente o sinal não é positivo, né? Então a gente está de olho aí nessa possibilidade de conversa já com o ministro Carlos Lupe. Né? O que a bancada do partido reclama é dessa fritura. Né? Não tem como ser diferente. É um ministro que está sendo fritado publicamente, né? Está sendo esvaziado. Né? E aí até ele, até o PDT precisa sentar no divã agora para avaliar se realmente é vantajoso ficar num ministério sem ter poderes. Né? Quando o ministro ele não consegue nem indicar o presidente do INSS, um subordinado, vale a pena ficar? Essa é uma avaliação que é feita no PDT e no próprio governo. E aí, sem PDT, digamos assim, Orengo, o quanto o governo perde força no Congresso? Qual o tamanho do PDT para o governo, para a governabilidade? Sabe que no presidencialismo de coalizão, Sheila, essa expressão que a gente ouve há tanto tempo, foi-se o tempo que bastava entregar ministério para conseguir apoio no Congresso Nacional. A gente estava falando do Centrão há pouco, fazendo essa comparação aí dos votos hoje, possíveis, potenciais do Centrão, e a potencialidade, né, o que o Centrão pode entregar é muito mais do que o PDT, que tem um ministério. Agora, se perder realmente o apoio do PDT, são 17 votos. Né? São importantes? São importantes. Ainda mais nesse contexto de fragilidade maior da base do governo. Mas também é difícil imaginar que o PDT vai se tornar um partido de oposição, né? Porque nesse momento é um momento de posicionamentos aí, na véspera, num ano antes de um processo eleitoral. O PDT vai realmente virar um partido de oposição? Ninguém imagina isso. Né? Então, em matérias importantes, ainda mais dogmáticas, que aproximam o PDT das pautas do governo, não dá para imaginar que os parlamentares vão realmente ir para a oposição, né? Mas pode perder aquela fidelidade que o PDT entrega hoje. Né? Hoje, os deputados do PDT eles são muito fiéis ao governo, tem grandes votações, todo mundo lá costuma votar de acordo com a orientação do governo. Né? Isso importa dentro do Congresso. Agora, a avaliação que é feita nesse momento é que a crise realmente ela está escalando e ela tem um potencial de prejudicar a imagem, que já está prejudicada, tão grande, que essa consideração política pode ficar em segundo plano. Né? Então, essa é a avaliação feita nesse momento, né? A situação cada vez mais delicada dessa aliança aí com o PDT. Orengo, e o que isso tem a ver com a nova adesão do governo ao fim da escala 6x1? Procurar uma pauta, viu, Carla? Realmente tentar mudar o foco. Mudar o foco, né? Então, assim, o governo que vem nesse momento tendo que responder a uma crise, que é uma crise que é muito palpável, né? Quando a gente fala de roubo de aposentados, desvio de aposentados, isso envolve todo mundo, né? E o potencial de prejuízo de imagem é muito grande. Então, o governo, nesse momento, ele procura tentar virar a página, tentar mudar o foco, né? Tanto que acabou aderindo à pauta do fim da escala 6x1, que inicialmente foi liderada aí, e está sendo liderada ainda por outro partido de esquerda, que é o PSOL. Né? E o governo não tinha mostrado adesão a essa pauta até o discurso do presidente Lula, quando ele passa publicamente a defender
a escala 6-1. Agora, do ponto de vista político, prático, dentro do Congresso Nacional, se fosse para voto hoje, passaria? Não, não passaria. E aí a manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, ela é muito clara, quando ele diz que não dá para vender sonhos, né, que o Congresso não pode se furtar de debates, é um espaço democrático, então as pautas precisam ser debatidas, mas não dá para vender sonhos. Momento de dificuldade econômica, a gente sabe que essa é uma pauta que hoje encontra lá a oposição das grandes confederações, inclusive que representam comerciários, né, representam trabalhadores de serviços, né, que teriam uma mudança ali significativa, uma mudança de legislação, mas hoje não há condições políticas de avançar com essa pauta. Mas é o governo realmente buscando ali uma nova agenda, uma agenda que possa ter lá realmente mais popularidade diante de um momento de crise. Então, a gente espera aí desdobramentos ao longo do dia, vamos acompanhar se realmente sai essa reunião aí com o ministro Carlos Lupe.